que algumas pessoas acabam precisando de hemodiálise? Você sabia que a melhor forma de cuidar do seu rim é naturalmente? O problema é que muitas pessoas têm algum grau de dano renal e não sabem disso. Muitas apresentam sintomas e não suspeitam que eles possam ser por falha dos rins. Mas o pior é quando, mesmo sem sentir nada, os rins já não estão funcionando bem. E essas pessoas perdem a oportunidade de detectar alterações precocemente. É muito comum que nos perguntem no consultório: Doutor, como está meu açúcar no sangue? Como está o colesterol? Como está minha pressão? Mas raramente alguém pergunta sobre como está o funcionamento dos rins. E hoje vamos falar tudo sobre esse assunto, principalmente para te mostrar que é possível cuidar dos rins naturalmente e mantê-los saudáveis pelo resto da vida. Também vamos revelar como detectar problemas a tempo, para evitar que eles piorem e inclusive poder revertê-los. Vamos explicar tudo que os médicos não têm tempo de te falar na consulta. 7 de cada 10 pacientes em hemodiálise não imaginavam que estavam com problemas renais, até que o problema já estava muito grave. Eles descobriram casualmente ao fazer um exame de sangue ou urina, ou quando fizeram um exame de ultrassom ou tomografia abdominal para investigar outro problema. É por isso que queremos te ajudar. Independente da sua idade, ou se você já tem problemas de saúde. Hoje vamos te contar como cuidar, prevenir e muitas vezes reverter os danos que aconteceram nos rins. Quais exames você pode fazer para detectar precocemente falhas na função desse órgão? E quais são os primeiros sintomas e o que acontece com seu corpo quando você tem insuficiência renal? Então, quais são os primeiros sintomas que indicam que o rim não está funcionando bem? Preste muita atenção. Um dos primeiros sinais de doença renal é levantar muito durante a noite para urinar. O normal é acordar uma vez, ou se tiver mais de 65 anos, 2 vezes. Mais do que isso deve te fazer desconfiar. Claro que este sintoma pode ser causado por muitas outras razões, como alterações na próstata, problemas cardíacos, problemas de circulação, ou simplesmente por beber muita água antes de dormir. Apesar disso, é bom investigar problemas renais. Agora, muito importante, na maioria das vezes, no início, a doença renal não causa sintomas. É quando o problema progride que você se sentirá muito cansado, com fadiga, falta de força muscular, distúrbios de humor e anemia. Você pode começar a perder peso sem motivo, comer pouco ou não sentir fome. Observe como os sintomas são muito inespecíficos. E isso acontece porque a função de todos os órgãos do corpo depende dos rins. O rim conecta todo com o nosso corpo e muitas vezes até a falta de libido, perda de potência ou desejo sexual pode ser provocado por problemas renais. Preste atenção às marcas das meias. Há pessoas que começam a reter líquidos, os pés, tornozelos e pernas incham. As mãos, o rosto e principalmente a região das pálpebras também ficam inchadas. Outros têm urina com muita espuma, como se tivessem colocado detergente no vaso sanitário. Cuidado com isso. A quantidade de urina pode diminuir, mas na maioria das vezes ela se mantém normal. Muitos pacientes que fazem hemodiálise urinam normalmente ou até mais, ou seja, a quantidade de urina não é um bom parâmetro a ser considerado em todos os casos. Sinais de que seus rins estão te intoxicando. Nosso rim transforma o sangue em urina, eliminando substâncias tóxicas. Quando as toxinas do corpo não podem ser eliminadas, começamos a ter náuseas, vômitos, muita coceira no corpo e o apetite diminui mais ainda. Estes são sinais de alerta. Pode haver dor nos rins? Bom, na verdade, pode haver dor nas costas ou na barriga abaixo das costelas, que às vezes desce para as virilhas quando ocorrem pedras nos rins, cistos renais grandes, ou uma infecção grave do rim, chamada pielonefrite. Mas a insuficiência renal não dói. Como diagnosticar a tempo? A doença renal tem 5 estágios. O estágio 1 é o mais precoce, e o estágio 5 é quando o paciente tem que fazer diálise ou um transplante de rim. Os sintomas geralmente aparecem nos estágios 3 a 5 e vão ficando cada vez mais intensos. Mesmo que você se sinta saudável, se já tiver um problema crônico de saúde, principalmente obesidade, diabetes, pressão alta, se tem história familiar de problemas renais, se tem mais de 40 anos, e se você toma remédios com muita frequência ou todos os dias, é bom consultar para fazer um exame de sangue chamado creatinina, junto com uma análise de urina simples e outros que o seu médico considere necessários. Com a creatinina, os médicos fazem alguns cálculos para estimar o quanto seus rins estão funcionando. Embora nem sempre conseguimos detectar o problema a tempo, é muito útil. Dependendo do caso, também pode ser solicitada uma ultrassonografia
ou uma tomografia computadorizada do abdômen para ver o tamanho e a forma dos rins. E afinal, como cuidar dos rins? A melhor maneira é reduzir a inflamação no seu corpo naturalmente. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Faça o que vamos falar por 2 a 3 meses. Repita seus exames de sangue e você verá como o açúcar, o colesterol, os triglicerídeos e sua função renal estarão muito melhor controlados. E para isso, incluir fontes de anti-inflamatórios e antioxidantes na sua rotina é fundamental. Pelo menos 3 porções de frutas e 3 de vegetais, de cores diferentes todos os dias. As melhores frutas, com maior poder anti-inflamatório, são romã, frutas vermelhas como mirtilos, uvas e também abacate. Outras frutas muito boas são o melão, o kiwi e o limão. Elas contêm potássio e ajudam a reduzir a pressão arterial, além de evitar a formação de pedras e cristais nos rins. Se você já tem problemas renais avançados, você deve sempre consultar com seu médico e nutricionista antes. Cuidar do intestino faz muito bem para os seus rins. Consuma frutas com cascas comestíveis, como pera e maçã, fermentados como chucrute, cereais integrais, feijões, cenoura crua e sementes. Todas são fontes muito boas de fibras que reduzem a inflamação crônica. Também existem especiarias, como a cúrcuma e a pimenta preta, que possuem alto poder anti-inflamatório e devem ser utilizadas diariamente. Essas especiarias são ótimas para substituir o sal. Água. Você deve tomar pelo menos 30 ml para cada quilo de peso corporal que tiver. Se você pesa 75 quilos, tem que tomar pelo menos 2.200 ml por dia. Agregar limão ou gengibre ajuda a saborizar e também traz benefícios adicionais. Hábitos que destroem seus rins. Segurar a vontade de fazer xixi. Você não deve fazer isso, pois aumenta o risco de infecções urinárias. Sedentarismo. Sabia que há estudos que mostram que passar 8 horas por dia sentado aumenta o risco de morrer? Tanto quanto a obesidade e o hábito de fumar. Então, evite maratonar séries, saia para caminhar, faça atividade física ou pelo menos mova-se dentro de casa. Abusar do sal. Isso aumenta a pressão, produz retenção de líquidos e pode causar pedras nos rins. Substitua o sal por temperos como pó de mostarda, pimenta, orégano ou outros que você goste. Se não puder deixar o sal, use sal light que tem 50% de potássio, o que ajuda os seus rins. Consumir açúcar em excesso, e me refiro tanto ao açúcar branco refinado, quanto àquele que está escondido nos alimentos. Está em todos os lugares. Pão branco, farinhas refinadas, arroz branco, alimentos processados, refrigerantes, cereais matinais. Sem perceber, o consumo desses alimentos nos inflama e nos adoece. Substitua esses alimentos por comida integral. Comer carnes vermelhas todos os dias. Isso inflama nosso corpo. O ideal é variar, utilizar outras fontes de proteínas, como o ovo, principalmente os ovos caipiras, ou seja, de galinhas que andam livres e não enjauladas, peixes ricos em ômega 3, ou escolher alguns dias para consumir proteínas vegetais, como lentilha, ervilha e feijão. Dessa forma, você consegue uma dieta mais equilibrada. Limite, ou melhor, corte o álcool e o cigarro. Eles causam e aceleram a perda da função renal. Ataques cardíacos, demência, trombose. Remédios que danificam seus rins. Devemos ter cuidado com qualquer remédio, mas uma atenção especial aos anti-inflamatórios ou remédios para dor e febre que se compram sem receita, como o ibuprofeno, diclofenaco, cetorolaco e também os antibióticos, que se usam sem necessidade para tratar qualquer resfriado ou gripe. Utilize-os apenas quando o médico indicar e tome-os com muita água. E claro, também é importante controlar qualquer problema crônico que você tenha, como diabetes e pressão alta. Até 90% dos problemas de saúde podem ser prevenidos, controlados e até mesmo revertidos, mudando nossos hábitos e a alimentação.